Agora sim, apresentação da doutora Carla Renata. Organizadora do evento, eu fiquei, assim, honrada. O convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, hoje, como desafio, essa primeira palestra inaugural, a gente vai falar um pouquinho de política pública que envolve o diagnóstico e tratamento do câncer infanto-juvenil no Brasil. E eu sou a Carla Macedo, sou oncologista pediátrica e trabalho no GRAAC. Então, a partir de 2005, 2015, o mundo parou para olhar a oncologia pediátrica e a nível global. Então, isso é um marco importante, porque com isso a gente viu que nós temos muitas diferenças e gaps, diferenças entre chances de cura de um país que é desenvolvido para um país que é subdesenvolvido. Com isso, a iniciativa global tem como meta melhorar a chance de cura dessas crianças até 2030, que ao redor do mundo, dos países subdesenvolvidos, é ao redor de 30%, e a meta é chegar a 60% em 2030. Então, tem muita gente discutindo isso a partir dessa data, e a gente vai dar uma olhadinha no panorama atual. Então, em 2020, a gente tinha 10 milhões de casos de câncer no mundo, câncer como total, adulto e criança, e uma estimativa de 2020 para 15 milhões de casos. E 2050, 24 milhões de câncer no mundo. Então, é uma crescente, a população está envelhecendo, a gente vai ter desigualdade. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Em relação ao câncer infanto-juvenil, nós temos ao redor de 280 mil casos novos de câncer em crianças e adolescentes por ano, e destes, 29 mil estão na América Latina e no Caribe. A gente sabe que 80% dos casos estão nos países menos favorecidos, que têm uma baixa renda per capita, e que do total destes casos, 90% das causas de morte por câncer estão nesses países. Então, a gente tem uma diferença muito grande em gap que a gente precisa alcançar. Aqui nada mais é a distribuição desses casos, então mostrando que a maioria dos casos estão nos países mais pobres, que a gente tem, segundo os dados da Agência Internacional de Investigação do Câncer, o percentual da população com câncer coberta por registros de acordo com a distribuição, a gente tem que 99% dos casos dos cânceres na América do Norte estão registrados nos registros de base populacional, 60% na Europa, e que isso é muito baixo nos países desfavorecidos. Isso é importante, o registro do câncer? É sim. Então, é uma ferramenta fundamental para a gente desenvolver e planejar estrategicamente o controle do câncer. A gente pode medir a taxa populacional. Com isso, muito obrigada. Dá para sair? Eu nem pode sair, né? Porque eu queria ir no banheiro. E imediatamente a gente tem ações para isso daí. Então, a gente viu que a grande maioria dos casos estão nos países menos favorecidos.
retinoblastoma. A taxa de sobrevida é ao redor de 30% a 80% nos países menos desfavorecidos, e essa taxa de cura chega a 95% a 100% nos países como América do Norte e Europa. Isso está relacionado diretamente a diagnóstico tardio e poucos recursos. A doença é igual em todos os lugares. A diferença da chance de cura é exatamente esse ponto: diagnóstico tardio e poucos recursos. Então, a gente sabe que 80% dos casos de retinoblastoma no mundo estão localizados nos países com menor renda, que com isso a gente tem um maior índice de retinoblastoma extraocular nesses países, e essa doença pode ser fatal em 40% globalmente nos países de poucos recursos, chegando a 70% de mortalidade na África. Então, isso é o mundo real. Com tudo isso, se desenvolveu um desafio da gente ver quais são as iniciativas importantes para oncologia pediátrica nos países de baixa, média renda. Então, na verdade, foi levantados os problemas, e são os problemas que a gente, em geral, tem eles no dia a dia. Então, eu tenho diagnóstico tardio, barreiras e faltas de informações, muitas vezes os doentes não são encaminhados por serviços de referência, né? Eu tenho um sistema de saúde deficiente, então, em alguns locais, faltam unidades de oncologia pediátrica. Eu tenho uma assistência fragmentada, eu tenho uma parte do tratamento e não tenho o outro, falta abordagem multidisciplinar, muitas vezes eu tenho falta de estrutura, abandono de tratamento e limitações financeiras. Então, são todos os problemas que a gente tem no dia a dia e há anos vem trabalhando para melhorar. Então, a gente sabe o que fazer, a gente precisa de campanha de detecção precoce, educação de cuidado primário, desenvolver unidades de oncologia pediátrica já existentes, a gente ter um programa de educação continuada para enfermagem e equipe multidisciplinar, desenvolver referência e contra-referência e ter suporte financeiro para recursos humanos, aquisição de medicamentos e infraestrutura. Então, é isso que esses grupos de oncologia pediátrica fazem todos os dias. Exatamente o nosso trabalho do dia a dia são esses desafios. E como que nós estamos no Brasil? Como que nós estamos trabalhando há anos, ou, na verdade, há décadas no Brasil em relação ao câncer pediátrico, em relação a tudo? Então, a gente sabe que o Brasil tem uma população de 210 milhões de pessoas e que 53 milhões são menores de 18 anos, né? Então, a gente sabe e que a gente tem, além disso, a grande maioria dessas crianças e adolescentes são afrodescendentes e 1/3 de cerca de 800 mil indígenas são crianças. Então, a gente tem uma população que a gente precisa dar uma olhada, porque muitas vezes os recursos não chegam. De 1990 a 2018, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu de 47 para 13 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, né? A cobertura vacinal, quando a gente vai ver, do Brasil, sempre teve em patamar de excelência, e que de 2015 a 2019, alguma coisa aconteceu que nos preocupa. A gente tem uma queda da cobertura vacinal no país, a poliomielite caiu de 98 para 79, a tríplice viral de 96 para 91%. A gente reduziu significativamente a taxa de desnutrição crônica no país em menores de 5 anos, de 19, que era em 1990, para 7% em 2006. Entretanto, a gente tem um grupo que ainda a prevalência de desnutrição crônica nas crianças indígenas menores de 5 anos, hoje ainda chega a 28%.
Então, outro fator importante é que de 1990 para 2019, o percentual de criança com idade escolar fora da escola foi de 19,6 para 3,7. Então, a gente tem muita coisa envolvida. O Brasil vem melhorando em relação à criança durante essas décadas. A gente tem um desafio atual, que é a Covid, que é a pandemia, e que isso pode ter impacto em tudo isso que a gente está falando e construiu esses anos todos. Então, a gente tem uma probabilidade de 12,4 por 1.000 de um recém-nascido morrer no primeiro ano de vida. Então, essa taxa tem um impacto direto, mas a gente vê que de 1940 era 146 e que em 2018 é 12,4. Então, é muito tempo, muita briga e bons resultados, boas melhoras. E em relação ao câncer, a gente também tem um trabalho árduo. Então, a gente sabe que nós temos 8.460 casos novos de câncer no Brasil, que isso é dividido por regiões, que as regiões Sul e Nordeste, Sudeste e Nordeste tem o maior número de casos, e que o Brasil é muito heterogêneo e a gente tem muitas diferenças entre os estados. Que a gente tem 183 instituições que tratam câncer infantil de 0 a 18 anos, e nós temos 75 hospitais habilitados pelo SUS, que são CACOM ou UNACOM, para tratar esses cânceres pediátricos. Outra coisa interessante é que a gente tem uma migração, que eu acho que hoje é bem menor do que já foi, mas a gente tem uma migração dos estados, em geral, para a região sudeste, em busca de tratamentos especializados do câncer infantil, ainda nós temos. A gente sabe que a neoplasia é a segunda causa de morte no Brasil, permanece isso, na faixa etária de 0 a 14 anos, e se a gente, só perdendo para as causas externas, se a gente for ver por doença, ela é a primeira causa de morte. Então, a gente tem um problema de saúde pública e a gente precisa trabalhar nisso daí. E que o câncer mais frequente da infância é a leucemia, e a gente tem uma taxa de mortalidade, então, maior. Esses são os 5 principais tumores com a maior mortalidade: leucemia, sistema nervoso central, linfáticos e tumores ósseos. E isso tem uma diferença entre estados no Brasil. Em relação aos registros hospitalares de câncer e os registros de base populacional, nós temos 30 registros de base populacional ativos no Brasil e 3 em implantações, e atualmente nós temos 321 registros hospitalares de câncer. E a gente viu a importância que tem os registros. Então, isso é uma coisa que a gente vem evoluindo e que a gente pode ter até uma evolução maior, eu diria assim, mais rápida. A gente tem, em relação à oncologia pediátrica, a gente tem 331 especialistas com câncer, com título de especialista, e nós temos 417 e 14 médicos ou oncologistas sócios da SOBOP. A gente tem como regulamentação a nossa, que foi feita em 2011, a nossa portaria 741, que naquela época a gente tinha proposto, que era proposto no mínimo, isso é um trabalho do Consinca, junto com especialistas, médicos, e nessa época, 2005, a gente tem a primeira portaria, que deveríamos ter
no mínimo 75 casos novos por ano de tumores pediátricos nos centros de tratamento e 630 procedimentos quimioterápicos. Essa portaria foi atualizada recentemente, um trabalho do Consinca, junto com a SOBOP e as outras entidades, em 2019. O Marcelo trabalhou de São José dos Campos arduamente nisso, junto com o pessoal da SOBOP. E o que a gente tem de mudanças de lá para cá? A gente, no levantamento, a gente chega à conclusão que o número de serviços especializados em oncologia pediátrica para os 8.460 casos novos que nós temos por ano é suficiente, que os serviços de oncologia pediátrica devem ter no mínimo 80 casos novos, então aumentou um pouco, para que eu tenha expertise e equipe treinada, e de 80 casos novos eu passo para pelo menos 720 procedimentos por ano, que todo serviço de oncologista pediátrico tem que ter um médico oncologista pediátrico como coordenador e chefe. Eu preciso ter equipe multidisciplinar especializada em oncologia pediátrica, protocolos terapêuticos direcionados para oncologias pediátricas, e preciso ter estrutura e terapia de suporte para os efeitos colaterais do tratamento do câncer pediátrico. Então, começam a aparecer coisas importantes, todos esses processos devem ser revistos a cada 4 anos, e a gente começa a estabelecer critérios para esses centros. Em 2013, um grupo da SOBOP iniciou um trabalho e realizou um projeto que era um mapeamento desses centros que tratam o câncer pediátrico no Brasil. Tinham como objetivo obter informações qualitativas desses centros de tratamento, para que a gente pudesse identificar diferentes níveis de assistência, para que a gente, junto com o governo e todas as entidades importantes na causa, tivessem um planejamento e uma integração de suas ações, né? Esse projeto, infelizmente, foram inúmeras idas ao Ministério da Saúde. Esse projeto não teve financiamento e a gente não conseguiu levar para frente. Mas logo em seguida, a Tereza seguiu com os fóruns regionais de políticas públicas em oncologia pediátrica e fez um trabalho brilhante. Ela visitou 13 estados brasileiros foram participantes, e com isso identificou regionalmente, junto com os gestores, médicos e todos envolvidos, os problemas, dificuldades e oportunidades que a gente pode ter em cada região. Então, conseguiu identificar estrutura hospitalar, ausência de medicamento, atraso de exames e procedimento, ausência de profissionais. Então, é um material rico, e aí a gente começa a olhar essas regiões do Brasil a partir deste trabalho. Junto com isso, a gente tem, desde 2008, o projeto do diagnóstico precoce do câncer infantil, né, que é do Instituto Ronald, associado a inúmeras entidades junto nesse trabalho. Ele iniciou em 2008, foram 204 municípios, com 93 projetos e centenas de pessoas capacitadas com isso. E a gente tem... a gente vê o impacto que isso teve no diagnóstico precoce no Brasil. Então, você tem redução do tempo da suspeita até início de tratamento e redução, capacitação dessas equipes, fazendo com que a gente faça o diagnóstico precoce. Então, são vários projetos que vêm em andamento há anos para a gente poder melhorar isso daí. Paralelo a isso, a gente tem o trabalho da SOBOP e dos seus colaboradores, com os protocolos do Grupo Brasileiro, a formação de vários comitês na SOBOP, de transplante, de enfermagem, da equipe multidisciplinar,
da nutrição, cardio-oncologia, infectologia, medicina de precisão e efeitos tardios. Então, aqui são alguns exemplos. Então, a trajetória do tratamento do tumor do Wilms no Brasil já tem 34 anos. Então, são 4 protocolos, e a gente vê que vem crescendo o número de centros, crescendo a inclusão dos pacientes, a gente tem publicações internacionais, trabalho junto com sociedades internacionais, e com isso é um grupo que vem chegando a todos os estados do Brasil e padronizando o tratamento dessas crianças com tumor de Wilms. Atualmente, a gente chegou no nível que esse grupo consegue fazer uma revisão de histologia centralizada por um comitê, que faz com que a gente, com certeza, tenha um impacto na sobrevida dessas crianças, porque a gente vai melhorar esse diagnóstico. Outra experiência é o Grupo Cooperativo de Osteosarcoma, que começou em 1991. Então, também são, atualmente, agora 5 protocolos, são 4 fechados e 5, com toda a trajetória de aumento do número de inclusão de pacientes, aumento dos centros de tratamento, e com resultados que começam a aparecer para a gente, muito semelhantes da literatura mundial. E teve um impacto esse protocolo também, que depois da inclusão do MTX e com essas datas, a gente consegue fazer uma APAC diferenciada para os pacientes que fazem altas doses de metrotexate. Então, tem um impacto direto no custo do tratamento. Os tumores de células germinativas também são 3 protocolos, está aberto o protocolo, a gente vê cada vez mais crescente a inclusão de pacientes, as sobrevidas desses pacientes também em protocolos terapêuticos muito semelhantes à literatura internacional. O protocolo do sarcoma de Ewing também, esse é o primeiro, tem o segundo tratamento paciente segundo o protocolo em andamento, que a gente tem uma sobrevida de 70% para os casos de doença localizada e 67,9% para as doenças metastáticas. Então, a inclusão de protocolo em protocolo de tratamento é muito importante, e há anos a gente vem fazendo isso com muita dificuldade, mas sem desistir, são inúmeros grupos. Atualmente, o protocolo de linfoma de Hodgkin também, que é um protocolo que está aberto, com múltiplas instituições cadastrando os pacientes, e a gente vai ver um impacto de melhoria na vida desses pacientes. Mais recentemente, agosto de 2001, o Consinca, que é outro parceiro, outro de trabalho com a gente, divulgou e enviou ao Ministério da Saúde um relatório que apresenta diversas propostas de melhorias no acesso ao cuidado oncológico na rede pública. A SOBOP também participou disso, então foi levantado alguns pontos, como a inexistência de uma lista integralizada de medicamentos contra o câncer, que são disponíveis no SUS, e com a criação dessa lista, usada como base para a definição de opções terapêuticas a serem incluídas no campo de autorização do procedimento de alta complexidade, APAC. Eu devo pôr o remédio que eu quero na APAC, não só o diagnóstico do câncer. A distribuição de medicamentos oncológicos no SUS, no modelo atual de incorporação, as portarias são editadas pelo Ministério da Saúde e sem a devida definição de quem deve custear os tratamentos. Tá? Então, aqui tem uma preocupação direta a incorporação de novas drogas para os pacientes do SUS. Por exemplo, a imunoterapia para o melanoma, quem vai pagar essa conta? Então, isso começa uma discussão. Quem vai custear? Não adianta o gestor local ficar com a obrigação de dar o remédio, mas a gente não ter o dinheiro para pagar. Então, como é que a gente vai pactuar isso daí, vai discutir isso daí? Outro fator e calo no pé de todo mundo, mundialmente, globalmente, é a descontinuidade da comercialização e desabastecimento dos
de drogas oncológicas. Então, a gente não tem nada definido nisso no Brasil, isso não é um problema do Brasil, a SOBOP participa de várias drogas quando são descontinuadas a nível de Ministério da Saúde, mas a gente não tem nada, a Anvisa simplesmente relata que isso foi descontinuado. Então, a gente precisa melhorar isso a nível de Ministério da Saúde para a gente poder seguir em frente. E não é porque chega uma droga nova que a gente tem que descontinuar uma velha. Não tem sentido isso daí. Então, terminando tudo isso, daquele primeiro slide para cá, o que a gente precisa fazer no momento atual, né? Então, a gente precisa melhorar a sobrevida, é uma proposta a nível mundial da gente melhorar a sobrevida das crianças com câncer de 30% para 60%. A gente tem bastante variação no Brasil, e aí a gente precisa trabalhar em equipe. Então, aqui Organização Mundial da Saúde, a OPAS, o Sanjudes, a gente, junto com a incorporação de 12 países, e o Brasil está incluído neste projeto. Então, o que a gente precisa seguir? Junto com tudo que a gente já faz, com as diferenças que a gente sabe e com o trabalho que vem sendo realizado por inúmeras instituições, a gente precisa unir forças junto com esse projeto global para a gente poder melhorar a chance de cura das crianças com câncer no Brasil. Obrigada, gente.